iniciando o nosso conteúdo aqui sobre materiais de construção 2, nós vamos passar primeiro pelas madeiras como material de construção. Então, essa aula inicial é para falar as condições gerais das madeiras como um material de construção, como nós a enxergamos, como ela pode ou não ser utilizada desde antigamente até as técnicas construtivas mais recentes. Então, de uma forma geral, nós podemos ver a madeira como sendo o material mais antigo de construção já conhecido, Então, nossos antepassados, utilizavam muito a madeira, ela sempre foi de fácil acesso e obtenção. Em todo o mundo nós temos madeira. Então, apesar de diversas espécies diferentes, características diferentes de uma espécie para outra, composições ali do caule e tudo, ser diferente, a sua utilização sempre foi muito fácil para diversos métodos arcaicos aí de construção quando ela foi utilizada no passado. Um dos itens que dá aqui é a facilidade de adaptação. Então, exatamente, você consegue pegar a madeira e utilizar a tora inteira do jeito que ela está ali na natureza, ou você consegue cortar pedaços diferentes e utilizar ela de várias formas diferentes, fazer vários tipos de amarração, de ligação. Então, só de vocês imaginarem, como que eu posso ligar uma peça de madeira na outra para formar uma estrutura? Eu posso ligar com pregos, com anéis, com fitas, com cordas, com amarras. Então, eu posso trabalhar a madeira de tantas formas diferentes que é difícil listar. Então, é muito fácil a sua adaptação de uma forma geral. Na condição de material de construção, as madeiras incorporam um conjunto de características técnicas, econômicas e estéticas. Vamos lá de um por um. Então, apresenta resistência mecânica a esforços de compressão e tração na flexão, Muito bom. Tem resistência mecânica elevada, pessoal, mas que é realmente elevada, tá? A resistência mecânica das madeiras é superior ao do concreto. A gente tem essa visão errônea de que a madeira é um material frágil ou menos resistente quando comparado ao concreto armado, mas isso devido às determinadas proporções. Se você pega peças de mesmo tamanho, você vai ver que a madeira ela acaba sendo ali um material mais leve, com capacidade resistente superior. Resiste excepcionalmente a choques e esforços dinâmicos, Então, choques, são aqueles golpes rápidos, Um esforço que agiu de forma rápida ali, ou a situação dinâmica, de cargas ali flutuantes, cargas que não são estáticas, tá? Excepcionalmente, comparado aí com outros materiais. São ótimas características para um material de construção. Nós temos aqui ainda, apresenta boas características de isolamento térmico e absorção acústica. Preste atenção que é boa, não é ótima, mas é o suficiente ali, dá para se trabalhar. A gente consegue trabalhar, inclusive, para melhorar essas características, com técnicas diferenciadas, mas não é o momento de falarmos sobre isso. Tem facilidade de afeiçoamento e simplicidade de ligação, Como nós mencionamos anteriormente, eu posso fazer ligações diversas, Existem técnicas japonesas que você faz ligação entre peças onde você não usa nada, é simplesmente um encaixe de duas peças e esse encaixe ele não vai se soltar, simplesmente, tá? Vocês podem depois aí pesquisar na internet sobre essas técnicas, é bem interessante e até bonito de se assistir. Tem custo reduzido de produção, é muito fácil, basta você deixar as árvores crescerem, basta terreno e sol, basicamente, claro que o terreno deve ser fértil, mas é o sol que se precisa e um tempo, de espera ali para o crescimento dessas árvores. Apresenta uma infinidade de padrões estéticos e decorativos. Claro que isso vai variar de espécie para espécie e você pode, inclusive, ainda utilizar dentro da mesma espécie, fazer trabalhos diferentes e os padrões estéticos podem ser alterados dentro de um mesmo tipo de árvore. Aí, olha só, o que acontece? Nós temos processos de beneficiamento. Para que eles servem, Olha só, eles permitem anular as características negativas que o material apresenta em seu estado natural. Primeira dessas características, degradação de suas propriedades e o surgimento de tensões internas decorrentes da alteração de umidade. Olha, isso aqui é muito ruim. Se eu tenho um material que vai ser utilizado de forma estrutural numa construção, ou de qualquer outra forma, e esse meu material ele vai degradar, ele vai sofrer por causa da variação de umidade, isso é muito ruim. Porque é natural a umidade variar em qualquer que seja o ambiente. Continuamente, todos os dias. Existem técnicas, tá? Que a gente está chamando aqui técnicas de beneficiamento, que eu posso, por exemplo, impermeabilizar esse meu material, essa minha árvore aí, ou melhor, essa madeira, que já foi trabalhada, e a umidade presente nela não vai mais variar. Então, o que eu tenho com isso,
eu não vou ter variação de volume. No momento que eu tenho variações de volume, né, por causa da absorção de água, né, com essa variação de umidade, vão gerar o surgimento de tensões internas, que não é interessante, né? Eu posso ter uma redução de resistência. Inclusive, existem aí estudos, né, que provam que a madeira, quanto mais úmida, menor será a sua capacidade resistente. E o inverso também é verdadeiro. Então, para isso, né, existem técnicas de secagem. Né? Primeiro, para eu estabelecer a umidade ideal que eu vou trabalhar com aquela madeira, porque dependendo do meio que eu vou trabalhar, eu vou trabalhar com umidades, né, diferentes. Isso a gente vai ver em aulas mais para frente. Mas aí depois que eu provoco, eu faço, né, seco a madeira até o valor ideal, depois eu aplico técnicas de impermeabilização para que isso não volte a ocorrer, a variação de umidade não ocorra mais. E eu acabo aí, eliminando esses problemas, tá, de degradação com relação à variação de umidade. Próximo item, nós temos deterioração quando em ambientes que favoreçam seus principais predadores. Nós estamos falando aqui de fungos, bactérias e até mesmo insetos, né, animais aí que podem se alimentar da madeira. O que é que se pode fazer para isso? Bom, eu posso fazer um tratamento também na minha madeira, onde eu deixe o sabor dessa madeira muito ruim para esses predadores. E eles não vão se interessar por aquela madeira, né? Então eles não vão consumir mais essa madeira. Então, mais uma forma, né, de eu trabalhar em cima da minha peça ali de madeira e protegê-la, né, contra esse meio ambiente, né? No caso aí, animais que possam se alimentar. E aí tem aqui um exemplo, né, de material utilizado na proteção da madeira para que esses predadores, né, não destruam, né, não criem deterioração na minha madeira, tá? Então, 2 elementos aqui eliminados. Por último, nós temos, olha só, marcante heterogeneidade e anisotropia, próprias da constituição fibrosa orientada, assim como a limitação de suas dimensões. Então aqui são várias coisas ao mesmo tempo, né, que estão sendo faladas. Heterogeneidade, primeiro, as espécies variam muito. Dentro da própria espécie pode existir variação, dependendo de como essa árvore cresceu, do que pode ter afetado ou não essa árvore. Anisotropia. O que é anisotropia? Bom, esse an aqui ele está negando a isotropia, né? O que é isotropia? Que eu não tenho isotropia, isso que ele está falando, né? Não existe isotropia na madeira. Isso acontece porque se você tem uma peça de madeira e você solicita ela em uma determinada direção, a algum tipo de esforço, né? Ela vai reagir de uma forma. Se esse esforço age em uma outra direção, a reação dela é diferente. A isotropia que ele está falando é isso, né? A madeira ela vai reagir de forma diferente dependendo de onde a ação desses esforços estiver direcionada. Isso por causa do quê? O que causa isso? A orientação das fibras, né? Cada peça de madeira vai ter uma orientação específica e essas fibras elas vão agir de certa forma em uma certa orientação, totalmente diferente do concreto, né? Ou de uma peça de aço, né? Se eu pego aqui uma peça de aço, ou um bloco de concreto aqui, né? Só de concreto. Se eu tiver esforços atuantes aqui em locais diferentes, ele vai reagir da mesma forma, diferente aqui, né, da madeira. Então isso aqui seria um problema, né? Assim como limitação das suas dimensões. Bom, as árvores elas crescem até um certo tamanho. Quando eu faço estruturas de concreto armado, por exemplo, eu tenho vãos enormes que eu posso criar e moldar ao meu bel prazer. No caso da madeira, isso pode ser feito, tá? Mas não com a peça, né, com as suas devidas limitações. Mas existe um tipo de madeira que nós chamamos de madeira laminada. É quando nós pegamos literalmente lâminas, são feitos cortes de lâminas de madeira. Essa lâmina aqui, esse papel, vamos dizer assim, de madeira, é colado em cima de outra lâmina e de outra lâmina até alcançar a espessura desejada. E a orientação das fibras, imagine que as orientações das fibras dessa peça é nessa direção, dessa outra peça é nessa direção e assim por diante. Então elas são intercaladas, né? A orientação das fibras, olha só, né? Uma peça entra nessa direção, a outra que vai em cima nessa, e você vai alternando essa orientação das fibras. Então, dessa forma você consegue eliminar problemas de heterogeneidade, anisotropia e inclusive limitação das dimensões, porque eu posso criar peças aqui com tamanhos que eu bem quiser projetar. Aqui está o exemplo, né, de um tipo de madeira laminada, né, das lâminas, né, coladas umas em cima das outras, né, com orientações diferentes, né, dá para enxergar muito bem a orientação das fibras aí em posições diferentes. E o número de camadas, né, vai variar de acordo com o projeto estrutural. Existem múltiplas possibilidades de aproveitamento da madeira como matéria-prima industrial. Aqui são alguns dos exemplos, né? Olha só, extraindo, né, material para ser utilizado, né, borracha, como poder calorífico, utilizando a celulose para a fabricação de papéis e na construção, que é como nós estamos aqui mencionando, né, madeira como material de construção. Bom, com relação a poder
calorífico ou fins energéticos, né, a madeira ela pode ser aproveitada de muitas formas diferentes. Inclusive, a madeira em si ela não tem um poder calorífico tão grande quanto naturalmente, né, em madeira, né? Mas quando transformada em carvão, por exemplo, ela vai ter um poder que chega a ser 6 vezes superior ao da madeira. Ainda mais se forem aproveitados os gases que são eliminados ali. Então, olha só, né? Você pode pegar a madeira e literalmente, né, queimá-la, né, combustão, então a madeira como combustível diretamente. Você pode carbonizar ela e transformá-la em carvão vegetal, e aqui o poder calorífico dela vai ser maior. Através de um processo de hidrogenação, né, ela pode ser utilizada como óleo combustível, a gaseificação transforma em metanol e a hidrólise e escarificação em etanol. Por último, né, a biodigestão gera gás metano, isso a partir de somente da madeira. Nós ainda temos aqui, né, com relação à limitação que nós estávamos comentando, né, o que eu posso, né, aproveitar a minha madeira? Como que eu posso aproveitar a minha madeira? Diretamente, né, a árvore em pé, ela pode ser aproveitada diretamente com a resinagem, né, onde sai breu e terebentina, né, e na imagem que nós vimos anteriormente. Para fibras, né, criando chapa de fibra ou celulose em papel, a madeira roliça diretamente ela pode ser ou utilizada dessa forma, ou através da laminação criado compensados, ainda através da serraria, madeira serrada em diversas peças e tamanhos diferentes, e por último aqui a obtenção de cavacos com aglomerados, né? Então tudo da madeira é aproveitado. Aqui nós temos um exemplo de fabricação de pontes que pode ser considerado um modelo rústico, né, utilizando diretamente a tora da madeira, tá, como pilares e vigas para a construção de pontes. A ligação, né, os anéis aqui, né, fazendo a ligação, né, olha só, nós temos um tirante metálico aqui, né, parafusado dos dois lados para fazer a ligação dessa viga. Então, uma única tora não iria resistir aos esforços, né, e aí nós fazemos essa ligação para que os esforços sejam transmitidos entre todas as toras. Se você não faz essa ligação, uma dessas toras ela vai receber mais carga do que a outra, podendo vir a romper e levando em seguida ao colapso da estrutura. Aqui é outro exemplo de outra ponte, tá? De madeira roliça, também sendo utilizada diretamente. A vantagem é que normalmente quando são fabricadas em locais muito remotos, né, você tem as árvores ali na região, no local. E para levar concreto, né, para fabricar no local, ou aço, acaba sendo muito custoso, né? E nesses locais mais afastados, a construção, utilizando pontes, né, para pontes, no caso, utilizando madeira roliça, acaba vir a calhar. Aqui está um ensaio, né, de uma viga, né, dessa de madeira, a flexão, né? Então ela está bem apoiada e será tensionada aqui no centro, né? O esforço será aplicado para avaliar o quanto que ela vai resistir nesses esforços. Aqui, olha só, estrutura utilizando madeira laminada. Lembra que nós comentamos, né, sobre essa anisotropia, suas dimensões? Olha só as dimensões, olha o tamanho desse vão que foi utilizado, né, madeira laminada. Essa técnica de madeira laminada, pessoal, ela já existe há algum tempo, mas ela era muito cara mesmo. Porém, recentemente, ela tem baixado seu custo por dois motivos principais. Inclusive, eu vou fazer um vídeo, tá? Eu vou colocar, fiquem ligados, eu vou postar um vídeo sobre a revolução da madeira como material de construção, falando exatamente sobre essa madeira laminada, onde países como a Finlândia e o Canadá, eles estão explorando e propagando ainda mais essa tecnologia. Eles descobriram formas onde você consegue fabricar a madeira laminada de forma mais barata. Esse é um motivo. E o segundo motivo é a utilização de softwares muito avançados que eles conseguem prever todo o comportamento da estrutura, né, de peças, das mais diversas possíveis. Então eles fazem a estrutura inteira, o prédio inteiro. Dentro do programa ele consegue prever, né, os esforços, como que aquele material vai ser solicitado e vai reagir. Então isso ajudou muito, né, na utilização desse tipo de material e existem enormes vantagens aí falando pelo lado da sustentabilidade. Aqui mais um exemplo, né, olha só, vãos enormes sendo vencidos, né, nesse daqui a ligação, né, olha só, é metálica, né, entre as peças, tá, então estrutura mista e, bom, basicamente hoje nós ficamos por aqui nesse vídeo. Próximos vídeos nós teremos a continuidade com o conteúdo de origem e produção das madeiras. Obrigado e até mais.